Então vamos ver agora um método que a gente chama de método das frações parciais e que nós utilizamos para calcular a transformada inversa de Laplace. Então lembrando, a transformada inversa é descrita por esta expressão, 1 sobre j 2π, integral sigma menos j infinito, sigma mais j infinito, de g de s, a função em S cuja transformada inversa eu quero calcular, mais st ds. Tá? Vamos imaginar uma região de convergência, só para a gente lembrar o que essa expressão significa. Tá? Tem vários outros polos, zeros, não importa. Nessa região de convergência, o procedimento de cálculo, que é uma área, envolve eu percorrer para diferentes sigmas, variando ômega de menos infinito a mais infinito. Processo extremamente oneroso, tá? E que em engenharia a gente não utiliza, por quê? Mas G de S decorrente de EDOs lineares com coeficientes constantes tem a seguinte formulação. Então veja, os problemas, por exemplo, envolvendo circuitos, tá? Só para a gente ter uma ideia do que a gente está tratando, são descritos por EDOs dessa classe. E quando a gente calcula a transformada de Fourier dessas EDOs e relaciona a entrada e saída, o que a gente tem é uma razão de polinômios, onde eu vou sintetizar aqui dessa forma. B1S mais B0 dividido por AN SN mais AN menos 1 SN menos 1 mais A1S mais A0. Tá? Colocar aqui, ó, EDO de ordem N. Porque os termos do denominador estão ligados a derivadas de ordens diversas, até a ordem N, de y de t, e os termos do numerador estão ligados à derivada de ordem x, até a ordem m. Tá? Então, essa é a descrição de um sistema genérico, tá? G de S, tá? Sua função de transferência, cuja inversa eu desejo calcular. Tá? Bom, nós vimos em cálculo 4 que isso pode ser escrito da seguinte forma. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó. Vamos começar com o caso de n maior que m. Esse g de S pode ser escrito por meio de uma soma de pequenas frações com denominadores S menos P1, coeficiente K2, S menos P2, mais coeficiente Kn, S menos Pn. Então, a ideia é quebrar essa razão de polinômios numa soma de pequenos fatores chamados frações parciais. Onde Pi 1 menor ou igual a I menor ou igual a N são os polos de G de S. Aquelas fronteiras que definiam a região de convergência. Vou colocar aqui, ó, ROCG. É um conjunto, tá? Demarcado pelos alguns desses polos. Tá certo? Alguns porque posso ter múltiplos polos, nem todos eles podem estar definido a região de
convergentes, só estão definindo fronteiras possíveis. Tá? Esses polos, naturalmente, são as raízes do denominador de G de S. Tá? Raízes podem ser complexas, aparecendo em conjugados, podem ser reais iguais, podem ser reais diferentes. Tá? Vamos assumir nesse primeiro momento, depois a gente vê o caso mais genérico, raízes, ou melhor, polos distintos. Então, só para colocar aqui, ó, P1 diferente de P2, diferente de todos os outros polos até o Pn. Tá? Depois a gente verifica quando eu tiver polos repetidos. Bom, vamos ver como é que a gente encontra esses coeficientes e depois qual seria a transformada inversa de cada uma das frações. Tá? Em cálculo 4, só para a gente lembrar, qual era o procedimento para encontrar esses coeficientes nessa situação? Então, a partir das frações parciais, unia-as tirando o mínimo, naturalmente de todas elas, basicamente seria o produto. S menos P1, basicamente eu fatorei G de S. E agora o numerador eu tenho K1 que multiplica S menos P2, S menos Pn, mais o termo K2 que multiplica S menos P1, S menos P3, pulando S menos P2 naturalmente, até S menos Pn, mais o Kn, S menos P1, até o S menos Pn menos 1. Certo? Como eu já garanti que a ordem do numerador é menor do que a ordem do denominador, quando eu fizer esses produtos eu vou ter termos para cada um desses elementos que estão somando, S elevado a n menos 1. Tá? E aí o que eu faço? Em cálculo 4, a gente igualava os coeficientes dessas potências de S com os coeficientes das potências de F, S, no numerador aqui do G de S. Os coeficientes Bm, Bn-1, B1, B0 iam ser iguais a termos envolvendo K1, K2, Kn, P1, P2 e Pn. Tá? Então, em cálculo 4, o que eu tinha? Um sistema de equações lineares, n por n, para ser resolvido. Quando n é 2, 3, a gente consegue, na mão, manipular as equações e por escalonamento resolver. Para n igual a 10, escalonamento vai ser regra. Tá? Só que eu começo a ter problemas porque, como a resolução do sistema de equações lineares gera dependências, ou seja, um resultado prévio afeta um resultado posterior, qualquer erro pode ter consequências catastróficas. Tá? Então isso é muito oneroso quando n é muito elevado. O que nós vamos fazer agora é um procedimento diferente. Tá? E vocês vão ver que é um procedimento, primeiro, sistemático. Segundo, o erro no cálculo de um coeficiente não afeta o cálculo dos demais. Tá? E eu diria que ele é até rápido para n elevado.
Então, em sinais e sistemas. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou escrever primeiro o G de S genérico, que vai ser igual a... Vou chamar o numerador de Gn de S. E ele é escrito como a gente fazia em fez aqui na expressão de cálculo 4. Só S menos Pn. E esse resultado é igual às minhas frações parciais. Eu vou colocar um certo espaçamento, porque eu vou fazer algumas operações algébricas em cima de todos esses três linhas de expressões. Mais K2 S menos P2 mais vários outros termos até o nosso Kn S menos Pn. Reforçando aqui que eu estou tratando com raízes distintas, não me importando se elas são complexas ou não. Tá? Bom, feito isso, agora vamos fazer algumas manipulações em G de S, ou seja, nas três linhas. Vou multiplicar todas as linhas, ou vou multiplicar G de S por S menos P1. Isso faz com que eu multiplique esse numerador por S menos P1 e S menos P1 em todos os outros termos aqui. Estou modificando o G de S? Estou criando uma nova função com adição de um zero. E note que esse zero cancela um dos polos de G de S, naturalmente. Certo? Feito isso, eu vou agora aplicar o limite de S menos P1 G de S quando P S tende a P1. Ou seja, basicamente eu coloquei um termo em azul que eu estou zerando agora. Limite da soma, soma dos limites. Ora, o que está acontecendo? Sem esse termo em azul que eu coloquei aqui, sem esse zero colocado em G de S, simplesmente eu estou fazendo S tender a exatamente um valor que torna o numerador de G de S nulo, tornando o G de S infinito. Ou seja, é como se eu quisesse saber qual o valor de G de S numa das suas fronteiras, tá certo? Que definem a sua região de convergência. Ou seja, estou tornando G de S infinito, a princípio. Mas quando eu coloquei esse termo em azul, a gente percebe na segunda linha que eu estou efetivamente cancelando este polo com esse zero. Significa que agora o limite dessa nova função, tá, não gera valor infinito. Tá? É como se eu tirasse uma fronteira da região de convergência e verificasse quanto que G de S vale naquele ponto, sem a fronteira. Tá certo? Porque eu fiz o cancelamento. Mas que resultado é esse? Olhando essa primeira linha, não tenho nenhuma ideia disso. Eu sei que não é infinito, mas não sei que valor é esse. Nessa segunda linha, eu sei que dá um valor. Posso calcular, mas ainda não tenho direito, consciência de que valor é esse. Na terceira linha, eu percebo que na primeira fração há um cancelamento. Limite de uma constante é a própria função. Então, vamos colocar aqui igual a K1. E os outros termos, notem, os seus denominadores não são nulos. Aqui eu vou ter 0 que multiplica K2 dividido por P1 menos P2. Então isso aqui dá 0. Este limite de S tendendo a P1, eu torno zero esse termo. E eu tenho Kn dividido por P1 menos Pn multiplicado por 0, também 0. Então veja, o resultado final é o próprio coeficiente K1
um dos coeficientes de uma das frações que eu estava tentando buscar, que é obtido diretamente fazendo esta substituição. Então vamos só colocar aqui, depois a gente vai refazer essa conta para os outros coeficientes. Então, logo K1 é igual a limite de S tendendo a P1 aplicado sobre S menos P1 G de S. Tá? A gente efetiva essa conta nesta segunda linha, onde eu vou ter justamente P1 menos P2 que multiplica vários termos, P1 menos Pn e G de N quando S igual a P1. Tá? Bom, como eu encontro os outros coeficientes? Então vamos apagar aqui essas nossas mudanças. E voltar ao estágio original, onde eu tenho G de S. Se eu multiplicá-lo agora, vou apagar aqui, né? Se eu multiplicar agora por S menos P2, eu estou naturalmente cancelando o polo em P igual a 2. A fronteira em parte real de S igual a P2. Então veja, é um processo extremamente simples da gente verificar o resultado. E novamente aplicar o limite de S tendendo a P2. Então veja, eu coloco um polo em P2 e verifico qual o resultado da função resultante em P2. Tá? Isso recebe o nome em transformada Z de método dos resíduos. Tá? Mas basicamente, se S for qualquer variável, x, y, z, não importa, o procedimento é o mesmo. Eu estou vendo qual o resultado que eu tenho naquele ponto, naquele polo, removendo esse polo. Ou seja, a influência dos demais polos naquele ponto, sem aquele polo. Limite S tendendo a P2. 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 Então, naturalmente, o que eu vou ter? Cancelo estes dois termos. Esse limite é zero. Esse limite é nulo. E aqui eu tenho efetivamente esse cancelamento, dizendo que o resultado aqui não é infinito. É K2. Então veja, eu posso continuar esse procedimento para todos os demais polos, para todas as frações. Lembrando que a restrição que eu tenho aqui é que a ordem do numerador é menor do que a ordem do polinômio do denominador e todas as raízes do denominador são distintas. Então aqui, por uma regra geral, eu vou ter que KI, o isésimo coeficiente é obtido simplesmente aplicando o limite de S tendendo a PI ao resultado de, vou colocar aqui para deixar bem claro aqui, eu faço primeiro o produto, depois aplico o limite. SPI G de S. Tá certo? Bom, encontrados os coeficientes, qual seria a transformada inversa de cada fração? Então, a transformada inversa de Laplace dos termos KI S menos PI pode, vamos colocar melhor, é KI e na mais PI
T, U de T, ou menos KI, E na mais PI, T, U de menos T. Qual escolha eu farei para cada uma delas? Coloquei depende da ROC de G de S. Porque a região de convergência de G de S vai ditar quais as regiões de convergência individuais de cada uma das frações para a gente poder escolher se eu vou ter a versão causal ou não causal. Certo? Então veja, diretamente a gente já encontra que a solução é simplesmente para cada fração um desses resultados, causal ou não causal, que somados devem gerar uma região de convergência G de S, que é a interseção das regiões de convergência individuais. Eu vou fazer exercícios para a gente ver isso melhor, certo?